Olá pessoal, eu sou a Aline da Auditoria Interna e hoje eu vim mostrar para vocês como preencher a planilha documentadora do processo de gestão de riscos. Trouxe as orientações, caso alguém tenha alguma dúvida no momento do preenchimento. Bom, primeiramente eu queria trazer que a planilha ela é bem intuitiva, ela é bem didática, então ela é formada por várias abas. E aí cada aba ela tem uma funcionalidade, ela tem um objetivo, e eu vou trazer para vocês quais são as abas de preenchimento obrigatório para fins da auditoria interna. Então vamos lá. A primeira aba, que é essa aba aqui que eu estou mostrando para vocês, com o nome de orientações, qual é a função dela? Como o próprio nome indica, orientar sobre o preenchimento da planilha. Então, se a gente partir do pressuposto de que vai fazer o processo de gestão de riscos através dessa planilha do Excel, você vai seguir as orientações que está nessa aba de orientações. Então, eu tenho aqui a descrição, o que é que eu faço na primeira etapa, o que eu faço na segunda etapa, o que eu faço na terceira, quarta etapa, quinta etapa e sexta etapa. Eu não vou me debruçar sobre explicar o que é cada etapa dessa, porque vocês podem ler aqui individualmente e compreender o que é feito em cada etapa. Eu só quero trazer mesmo que isso aqui tem caráter orientativo. Então, toda vez que vocês estiverem preenchendo a planilha, sempre que tiver dúvida, volta aqui para a guia orientações, volta aqui para esse texto das etapas, para vocês compreenderem qual é o sentido, qual é a justificativa aqui de preencher cada planilha dessa. Aí aqui embaixo também eu coloquei um glossário com alguns termos, caso não seja da realidade de vocês, caso vocês não conheçam. Então, tenho aqui o significado de macroprocesso, de processo, objetivo, evento de risco. E aqui também é para consulta. Caso vocês tenham alguma dúvida no preenchimento em relação a algum termo desconhecido, é só voltar aqui na guia orientações para que vocês compreendam cada conceito, porque só é possível realmente preencher a planilha efetivamente se eu souber os significados, certo? Pronto. Depois de ler essa planilha de orientações, vocês irão para a aba de definição do contexto. Essa definição do contexto, para que ela serve? Ela serve para você olhar para a sua unidade organizacional, identificar os processos que tem nessa unidade e identificar as características da unidade e dos processos. Então, isso aqui é importante dentro de um processo de gestão de riscos, implementado e tudo mais como ferramenta de gestão. O que é que eu quero dizer com isso? Para fins de auditoria, para fins de envio para a gente até o dia 23 de outubro, essa planilha ela não vai ser necessária, tá? Em um momento posterior, vocês poderão se reunir com a equipe, poderão consultar novamente a auditoria interna, poderão me consultar, que a gente pode dar orientações mais precisas de como preencher essa planilha, essa aba, de definição do contexto interno e externo. Mas agora, nesse momento, não vai ser necessário preencher essa aba, ok? Pronto. Aí vocês vão seguir para onde? Para a aba de identificação de riscos. Essa é necessária, certo? Porque, como nós dissemos, são os riscos que vão nortear o trabalho a ser realizado pela auditoria em 2023. Então, essa planilha, essa aba de identificação de riscos, ela é necessária, a gente precisa que vocês preencham. E aí, quem já fez esse processo no ano passado, em 2021, já tem esses dados. Na planilha que eu enviei, já está preenchida com o processo, com o objetivo do processo, com o evento de risco, com o tipo de risco, a fonte, possíveis causas e possíveis consequências e unidade responsável. Todas essas informações já estão preenchidas na planilha que nós enviamos para vocês, com base nas informações que vocês nos enviaram no ano passado. O que é que vocês vão fazer agora? Bom, Aline, eu já tenho esses dados, e agora em 2022, o que é que eu vou fazer? Vocês irão atualizar, ok? Então, vocês vão olhar para esses processos que vocês listaram no ano passado, vão olhar para esses objetivos, vão olhar para esses eventos de risco e vão discutir com a equipe, vão analisar e vão verificar se essa realidade ainda existe hoje. E aí, nesse momento, vocês poderão fazer alterações, tá? Se vocês quiserem apagar tudo e fazer novamente, fiquem à vontade, ok? Então, vocês podem inserir novos riscos, novos eventos de risco. Vocês podem alterar o texto que já estava posto aqui, ou vocês podem até retirar, dizer de repente, Aline, essa atividade não é feita mais, esse evento de risco não existe mais. Então, o momento agora de 2022
é o momento de vocês refletirem sobre as informações que vocês enviaram em 2021 e fazer as devidas atualizações, certo? E lembrando que, se você inserir uma linha de processo, uma linha de objetivo, vocês também terão que inserir as outras colunas, ok? Então, para quem já enviou ano passado, para quem já recebeu da auditoria agora, essa planilha preenchida, o exercício agora é apenas atualizar a planilha. Bom, tem outros gestores que não participaram desse processo no ano passado. E aí, Aline, qual é o caminho? Neste caso, o caminho é começar do zero. Então, quem não recebeu essa planilha pré-preenchida, quem não enviou essas informações ano passado, o que vai fazer é começar o processo do zero. Ou seja, olhar para a sua unidade, identificar quais são os processos que são executados dentro dessa unidade. E quando eu digo processo, eu falo um grupo de atividades, por exemplo, um processo ensino, extensão, estágio, pesquisa. Enfim, é vocês que irão agrupar dentro da realidade de vocês o que é que vocês entendem como processo. E aí depois identificar aqui para cada processo, qual é o objetivo desse processo, quais são os eventos de risco que tem associados a esse processo. E aqui tem as opções de você preencher. Então, depois que você listar, por exemplo, o evento de risco, você tem que classificar. Esse evento de risco, ele é de que tipo? Ele é um risco operacional? Ele é um risco de imagem? Ele é um risco legal? Ele é um risco financeiro orçamentário? Aí depois também você pode identificar a fonte. De onde é que vem esse risco? É um risco relacionado a pessoas? É relacionado a processos? É relacionado a sistemas? A infraestrutura? Aí vai depender aí da realidade de vocês. Aí depois também vocês têm que informar quais são as causas desse risco. Ou seja, eu já listei o risco, eu já sei qual é o tipo, eu já sei de onde ele vem, a fonte, né? E quais são as causas. Então, eu preciso listar também essas causas. E se esse risco vir a se materializar, quais são as consequências disso para o processo, para a unidade, para a universidade? Então, esse exercício, para quem não fez ainda, que tem que fazer, é fazer esse preenchimento dessa planilha do zero. Quem já fez, como eu já disse, né? O momento agora é um momento de reflexão, de discussão e de atualização. Essa planilha ela é extremamente importante. Por quê? O sentido da gestão de riscos é criar soluções para esses riscos que são listados. Então, quando você identifica o tipo de risco, quando identifica a fonte do risco, quando identifica a causa, a consequência, você consegue ter um diagnóstico desse risco. Então, se você sabe a causa, sabe a consequência dele, sabe de onde ele vem, você consegue criar a solução para ele. Então, com esses dados, depois, futuramente, vocês poderão, dentro da realidade de vocês, no dia a dia, como ferramenta de gestão, criar soluções, criar os tratamentos para esses riscos, tá? Então, essas informações, elas são preenchidas para a gente poder ter um diagnóstico ali do risco. Então, não é só saber qual é o risco, mas saber também de onde ele vem, para onde ele vai, o que é que ele influencia, por que ele é influenciado. Então, essas informações, elas são fundamentais para a gestão de riscos, ok? E aí, depois, tem uma aba chamada fontes de risco. Qual é o sentido dessa aba? É apenas uma aba de consulta, tá? Tem os significados, por exemplo, quando eu coloco a fonte pessoas. O que é que tem relacionado de vulnerabilidade a pessoas? Pessoas em número insuficiente, pessoas sem capacitação, pessoas com perfil inadequado, pessoas desmotivadas. Então, isso aqui é uma vulnerabilidade. Aí vocês vão olhar para cada fonte do risco aqui, verificar essas vulnerabilidades para conseguir enquadrar na planilha anterior, que é a planilha de identificação de riscos. Pronto. Feito isso, vocês vão para a aba Avaliação de Riscos. Essa aba, avaliação de riscos, ela está diretamente relacionada com a de identificação. Então, lá na identificação, vocês listaram o processo, listaram o objetivo e listaram o evento de risco. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar essas informações de processo, objetivo e evento e vão trazer para a aba de avaliação. Ok? Então, as informações dessas três colunas, processo, objetivo e evento, são as mesmas informações que estão aqui em identificação de riscos. O que vocês vão fazer é o quê? Copiar essas informações e trazer para a parte de avaliação. Ok? Então,
essas informações de processo, objetivo e evento, elas fazem parte da identificação do risco. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar esse risco, a gente vai quantificar esse risco, ok? Esse risco, ele é medido inicialmente. Primeiro, a gente precisa avaliar o risco inerente. E o risco inerente, ele é medido em termos de impacto e de probabilidade. Então, vocês terão que olhar para esse evento de risco que vocês listaram e definir. Se esse risco vir a acontecer, se esse risco vir a se materializar na universidade, qual é o impacto que ele vai causar? E esse impacto aqui, ele pode ser de 1 a 10. E aí vai ser uma coisa que vai depender muito da percepção de cada um de vocês, da percepção do gestor, da percepção dos demais servidores do órgão, da unidade. Enfim, aí vocês, de acordo com a experiência, de acordo com a vivência, de acordo com as situações que vocês já vivenciaram na unidade em relação a esse evento de risco, a esse processo, vocês vão determinar qual é o impacto. Se é o impacto 1 ou se é o impacto 10. Lembrando que 1 é o mais baixo, né, o nível de risco mais baixo, e 10 mais alto. Ok. Vocês vão fazer a mesma coisa em relação à probabilidade. Então, qual é a probabilidade desse risco acontecer? Dentro do cenário que vocês vivem, dentro da realidade que a unidade está posta, qual é a probabilidade de vir a acontecer esse evento de risco? Qual é a chance disso acontecer? Aí vocês vão também quantificar isso. E aí essa chance, ela pode ser de 1 a 10 também. Você pode dizer que a chance é 1, ou que a chance é 10, ou que a chance é 5. Então, vai depender muito, é uma coisa muito de percepção, é uma coisa muito intuitiva. E aí, quando vocês informarem na planilha o impacto, quando informarem a probabilidade, vocês vão chegar ao nível de risco inerente. E aí, essa coluna, risco inerente, eu vou pedir para vocês não mexerem nela, porque é uma coluna que tem fórmulas. Então, quando você dizer impacto a probabilidade, automaticamente já vai ser calculado o valor do risco e também o nível de risco. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 10 e coloco 10 também, já aparece que o nível de risco é extremo. Se eu colocar que o impacto é 5, o nível de risco é alto. Se eu colocar que o impacto é 2, o nível de risco é médio. E se eu colocar que é 1, também vai ser médio. Então, quando eu defino o impacto e a probabilidade, a planilha automaticamente calcula o risco inerente, ok? Aline, como é que eu faço para... Eu sei que é uma coisa intuitiva, eu sei que é uma coisa muito de percepção, mas eu queria algo que eu tivesse mais respaldo técnico para eu definir o impacto e definir a probabilidade. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão para a próxima aba, que é a aba Escala de Impacto e Probabilidade. E aí vocês podem ver comigo que quando você clica aqui vai aparecer. Quando é que se atribui a pontuação 1? Quando o impacto é muito baixo. Quando é que se atribui a pontuação 1 para a probabilidade? Quando a magnitude, a consequência é muito baixa. E aqui eu tenho a descrição. Por exemplo, eu vou atribuir o impacto 1 quando o que aquele risco vai causar para a universidade causa impacto mínimo nos objetivos. Eu vou atribuir 10 quando o impacto que causa é algo irreversível, é algo catastrófico. Então, isso aqui vocês podem ler essas escalas, a descrição de cada escala, tanto do impacto quanto da probabilidade, para vocês terem uma base, como posso dizer, uma base mais técnica, né? Para definir essa avaliação de riscos, definir qual é esse impacto e qual é essa probabilidade. Pronto. Finalizou a primeira etapa da avaliação de riscos, que é a avaliação do risco inerente. Ok. Depois de avaliar o risco inerente, vocês têm que identificar quais são os controles que a unidade, que a universidade tem hoje em relação a esse evento de risco. Então, dentro da minha realidade, dentro da unidade, dentro da universidade, dentro do cenário atual que eu tenho hoje, quais são os controles implementados que eu já tenho para evitar que esse risco ocorra, para diminuir os efeitos desse risco, para minimizar a sua ocorrência. Então, qual é o controle que eu tenho? Então, aqui é importante que vocês coloquem exatamente dentro da realidade de vocês, tá? O que vocês têm hoje na unidade, na universidade, para enfrentar esse evento de risco? Pronto, aí você vai listar o controle. E lembrando, gente, que aqui nessa parte,
Vocês vão colocar exatamente o que vocês têm, tá? Não é algo que vocês, como eu posso dizer, que vocês pretendem fazer no futuro, pretendem implementar, não. Hoje, atualmente, nesse momento de preenchimento da planilha, qual é o controle que você tem para enfrentar esse risco, ok? E aí, depois que você lista o controle, o que é que você vai fazer? Você vai avaliar esse controle. Então, esse controle que você falou, você avalia ele como? Você avalia ele como inexistente? Ah, Aline, eu não tenho nenhum controle. Pronto, então vocês vão colocar. Não há controle, não há nenhum controle implementado. Pode colocar, não tem problema. Se você não tiver como controlar esse risco, você vai informar. Não há nenhum controle implementado. Muitas vezes porque a instituição não tem força para isso, ou às vezes porque a causa do risco é algo externo que a instituição não tem controle mesmo, não tem como interferir nesse risco. Então você informa que não há nenhum controle sobre isso, e quando você vier para avaliação, você vai dizer que o risco e o controle é inexistente. Ou então você vai dizer qual é o controle que existe, e aí você vai classificar esse controle. Esse controle ele é fraco? Ele é mediano? Ele é satisfatório? Ele é forte? Qual é o nível? Você acha que esse controle ele é o quê? E aí, assim como a probabilidade e o impacto, eu também tenho uma escala que vai ajudar vocês a definir de forma com mais respaldo técnico, né, esse nível de controle. Então, vocês irão vir aqui em escala de controles, ok? E aí você vai verificar qual é o controle que você vai atribuir. E aqui, por exemplo, controle inexistente. Aí eu tenho a situação do controle. Controle não existe, não funciona, não está implementado. Controle fraco, controle não institucionalizado. Controle mediano, controle razoavelmente institucionalizado. Então, vocês vão ler essa escala preliminar de controles para vocês conseguirem olhar para o controle de vocês e conseguirem atribuir um nível, né, de pontuação para esse controle, ok? A gente vai voltar aqui agora para a avaliação do risco. E aí, observem que quando você preenche aqui o nível, você preenche qualitativamente, né, qual é o controle, se é inexistente, se é fraco, se é mediano, automaticamente a coluna de avaliação preliminar, ela é preenchida. Então, por exemplo, quando você disse que o controle é inexistente, aparece a pontuação 1. Quando você coloca mediana, aparece a pontuação 0,6. Quando você coloca o controle é forte, aparece 0,2. Então, à medida que vocês forem preenchendo essa primeira coluna da avaliação preliminar de controles, automaticamente a coluna ao lado ela é preenchida. Então, mais uma vez, é importante que vocês não mexam na coluna ao lado, porque está dentro de uma fórmula e ela vai depender da informação que você coloca anteriormente, ok? Pronto, então finalizada essa etapa de avaliação do controle. E aí, depois que a gente faz a avaliação do controle, dentro da teoria da gestão de riscos, a próxima etapa é definir o risco residual. Como é que define o risco residual, Aline? É o risco inerente vezes o controle. Vocês vão calcular isso? Não, não precisa calcular. A própria planilha, ela já vai calcular. Então, observe aqui que a gente tem um risco inerente de 10. Ok? Quando você coloca o controle, o controle é forte, automaticamente esse risco residual ele já é calculado como baixo. Então, 10 vezes 0,2 vai dar 2, risco baixo. Se você coloca que o controle ele é mediano, então 10 vezes 0,6 vai dar um risco residual de 6 no nível baixo. Então, essa coluna também, as duas colunas do risco residual, vocês também não vão mexer. Ela é calculada automaticamente conforme você indica, né, qual é o controle. Então, na medida que você indicar o controle, as 3 próximas colunas serão preenchidas automaticamente, ok? Pronto, e o exercício é esse. Quando vocês terminarem de avaliar o controle, vocês já terão os dados aqui do risco residual, que são os dados que a gente da auditoria precisa. Certo, gente? Eu acho que é bem tranquilo fazer isso. Então, essa planilha está muito ligada com as outras. Então, ela vai estar muito ligada com a parte de identificação. Então, quando vocês forem, por exemplo, avaliar o impacto, olhem as consequências que vocês colocaram lá na guia, na aba, né, de identificação de riscos. Então, aquela consequência que você listou, se você for quantificar ela de 1 a 10, ela vale quanto?
E a probabilidade, vocês vão levar em consideração as causas, aquelas causas que vocês listaram, a fonte do risco, o tipo de risco, considerando todas aquelas informações, qual é a probabilidade desse risco vir a acontecer. Então, sempre consultando a planilha de identificação de riscos e também as planilhas exemplificativas, que dá aqui escala de probabilidade, escala de controles, orientações. São todas planilhas que vão te ajudar nesse processo de preenchimento. O que eu quero trazer para vocês agora? Aline, para fim de auditoria, quais são as abas que eu preciso preencher? A aba de identificação de riscos e a aba de avaliação de riscos, ok? Somente essas duas. As demais, que é a definição do contexto, o plano de tratamento e monitoramento, vocês poderão preencher apenas para fim de gestão, enfim, a nível de gestão de riscos da unidade. Mas para auditoria a gente não vai precisar nesse momento dessa informação. Vamos precisar apenas da guia identificação de riscos e da guia avaliação de riscos, ok? E aí vocês continuam o processo de preenchimento e qualquer dúvida pode entrar em contato com a auditoria interna através do nosso e-mail. E estamos à disposição para demais esclarecimentos que forem necessários.